Vamos lá, quem é Hermes Zanetti, né? Gaúcho da cidade de Veranópolis, lá do Rio Grande do Sul, é advogado e professor. Foi presidente do Centro de Professores do Rio Grande do Sul entre 75 e 79, presidindo depois a Confederação dos Professores do Brasil. Também atuou como diretor de ensino rural e diretor adjunto do Departamento de Educação Fundamental do Estado do Rio Grande do Sul. Foi presidente da Confederação Brasileira de Educação Fundamental do Brasil e trilhou uma considerável carreira política. Iniciou a sua militância no Movimento Democrático Brasileiro, MDB, partido de oposição ao regime militar instaurado em abril de 64. Com o fim do bipartidarismo, em 1979, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro recebeu a sua filiação e sucessor do MDB, e foi eleito para a Câmara dos Deputados pelo Rio Grande do Sul nas eleições de 1982. Sempre atuante nas questões relativas aos direitos sociais, Hermes Zanetti defendeu a gestão democrática nas universidades públicas e privadas, o direito às nações indígenas a receberem escolarização em seu próprio idioma, bem como o aumento de verbas para as atividades científicas e programas de pesquisa. Também votou contra todos os decretos, leis de arrocho salarial, opondo-se também ao projeto que proibia a demissão imotivada do trabalhador. Foi deputado federal constituinte e propôs a suspensão da Assembleia para a realização da auditoria da dívida externa, justificada pela dependência do país ao pagamento da dívida. Não houve a suspensão, né? Mas a sua emenda resultou na inserção do artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o qual determina a auditoria da dívida. Até hoje, esse dispositivo constitucional não foi cumprido, devido ao intenso poder do sistema financeiro, como nós sabemos, e sua influência nas esferas políticas e institucional, fazendo valer a imposição dos interesses financistas sobre o nosso direito ao desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Tá? No artigo 26 dessa ação de disposições transitórias da Constituição, lá tem sido o respaldo, ele tem sido o principal respaldo constitucional para a luta da auditoria cidadã da dívida há mais de 20 anos. Em seu livro, O Complô, disponível para download no site. Está aí, ali, a Maria Lúcia está mostrando ali. Está disponível no site da auditoria. Hermes Zanetti resume a atual situação da economia brasileira em decorrência de seu sequestro por parte do sistema financeiro e a forma como esse sequestro se manifesta, além de apresentar quais medidas devem ser tomadas para sairmos dessa situação, sendo a principal delas o cumprimento do artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a realização, de fato, da auditoria da dívida pública. Por tudo isso, que essas importantíssimas atitudes do deputado Hermes Zanetti representam para a causa que tanto lutamos, lhe prestamos essa singela homenagem que simboliza o nosso reconhecimento sincero. Uma gratidão muito grande, deputado constituinte Hermes Zanetti. Seguiremos nessa luta. Assinam essa homenagem a Maria Lúcia Fatorelli e todos os integrantes da Auditoria Cidadã da Dívida. E antes de passar a palavra ao nosso homenageado, a Maria Lúcia quer fazer o uso também do uso da palavra para explicar a entrega aí de uma placa homenageando o nosso deputado. Sim, Beto, muito grata. O Beto foi o nosso porta-voz, Zanetti. É como se todos nós estivéssemos
da Auditoria Cidadã em coro, declarando o que ele acabou de declarar e agradecendo a você toda a sua luta para conquistar o artigo 26 do ADCT, que, como eu já afirmei, tem sido o respaldo da nossa luta. Então, só para ficar registrado, né, no tempo, para você mostrar para sua família, para os seus amigos, nós mandamos fazer aqui uma singela homenagem que eu vou mostrar. Infelizmente, a gente não pode te entregar pessoalmente, mas vamos fazer chegar às suas mãos essa singela placa que eu vou ler aqui o que está escrito nela. Por ocasião do Seminário Nacional Centralidade do Sistema da Dívida no Modelo Econômico que amarra o Brasil e a urgência de auditoria integral com participação social, prestamos essa singela homenagem ao excelentíssimo deputado federal constituinte Hermes Zanetti, por sua importante emenda parlamentar, que incluiu a auditoria da dívida pública no artigo 26 do ADCT da Constituição Federal de 88. Brasília, 11 de junho de 2021, Auditoria Cidadã da Dívida. Então, Zanetti, receba aí a sua placa, nesse momento, simbolicamente, faremos chegá-la às suas mãos e continuamos contando com você nessa luta, viu? O livro, que inclusive está disponível, gente, quem ainda não acessou, acessem, está lá na página da Auditoria Cidadã, na seção livros. Traz uma grande contribuição, porque você faz um relato muito importante da sua luta, da sua trajetória, da história, né, que você enfrentou para exigir essa auditoria e essa questão do sistema da dívida, que de fato é um complô. Então, parabéns por toda a sua trajetória, receba aí essa nossa singela homenagem e agora nós queremos te ouvir, né? Muito grata, Zanetti, por tudo. Emoção. Eu pediria primeiro que tivesse compreensão, porque eu estou profundamente emocionado. Imaginem que há mais de 30 anos estou nessa luta, pela reconhecida hoje da Maria Lúcia Fattorelli, pela Auditoria Cidadã da Dívida, na dimensão de trabalho que nos mostrou a guerreira Maria Lúcia Fattorelli hoje, envolvendo tudo isso, me sinto participante de todo esse esforço, e por isso muito emocionado e agradecido profundamente por essa homenagem. Agradecer também ao Beto pela apresentação, e a todos os que estão participando, que trabalham nesses 20 anos, nesse trabalho todo. Muito obrigado. Vou tentar seguir aqui. Eu queria contar um pouco como se desenvolveu todo esse trabalho, todo esse esforço, iniciando por dizer, Maria Lúcia, que o que você nos mostrou nesse trabalho todo, desses 20 anos, nos remete a um dito por um revolucionário brasileiro, que uma luta só se perde se se abandona a luta. Portanto, uma luta é vitoriosa sempre que houver a insistência para chegar e atingir o seu objetivo. Eu penso que esse trabalho que a Maria Lúcia mostra da Auditoria Cidadã vai levar a uma vitória que será a vitória do povo brasileiro. Vou começar a contar um pouco de onde surgiu a ideia, por quê e como desenvolvemos esse trabalho. Eu era diretor da Organização Mundial de Professores, em sede na cidade de Morges, na Suíça. E essa organização mundial tinha assento na OIT e também, enfim, nos organismos da ONU, né? E nesse sentido, a gente tinha acesso a muitos dados. Especialmente, eu era diretor representando a América Latina. E vivíamos, como vive hoje a maioria dos professores, mas vivíamos, na época, as dificuldades extremas que os professores tinham, tanto por seu salário e condições de ensino, como pelas estruturas, escolas, as propostas de educação
já que é importante salientar isso, naquela oportunidade, a maioria dos países da América Latina vivia sob o taco das ditaduras militares. E esse é um dado importante para a construção dessa ideia. E aí, nesse trabalho, nessas leituras, nessas discussões, eu tive acesso a um livro chamado A Ditadura da Dívida. Esse livro é do dois autores, o Bernardo Kuczynski e Sue Brandford. Eu vou tomar a liberdade de ler um pequeno trecho de um discurso que eu fiz no dia 13 de abril de 1987, no início dos trabalhos da Constituinte, já preparando todo o terreno e a discussão para que houvesse compreensão de onde nós estávamos metidos. Como disse o Beto na apresentação, eu passei a sustentar que nós não podíamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma Constituição para um país dependente. Constituição tem um país independente. E o Brasil dependia de sua dívida externa, das visitas do FMI, por aí. E para isso, eu fiz esse discurso no dia 13 de abril e li uma parte desse livro do Kuczynski e da Brandford, onde diz: entre 1976 e 1981, a América Latina contraiu 272,9 bilhões de dólares em empréstimos. Mas, desse total, apenas 8,4%, ou seja, 22,9 bilhões, efetivamente entraram no continente, podendo ou não ter sido usados para investimentos produtivos. Mas mais de 60%, num total de 170,5 bilhões de dólares, nunca entraram, pois foram pagos aos mesmos bancos como amortizações de dívidas anteriores ou juros. Outros 29 bilhões também ficaram nos bancos, como reservas, uma espécie de garantia adicional para a própria dívida. Ou seja, o tanto que entrou nos países, sem que significasse investimento real, também foi reservado nos bancos como uma garantia adicional. E mais 56,7 bilhões de dólares saíram na forma de fuga de capital. Ou seja, preste atenção, foram assumidos como dívidas pelos países da América Latina 272 bilhões de dólares. E apenas 8,4% entraram, sem que signifique que entraram para ser produtivos. Bom, isso tudo eu fiz naquele discurso do dia 13 de abril, anunciando que, como havia tido uma CPI, que havia terminado os trabalhos em maio de 86, e o presidente Ulisses Guimarães havia mandado todas as conclusões para os órgãos competentes, e disso nada resultou, como a Maria Lúcia já citou em outras oportunidades, eu pensei, bom, a Assembleia Nacional Constituinte vem com um vigor novo, com uma representação nova, muito mais forte. Então, nós podemos aqui, sim, tomar atitudes que mereçam ser acatadas pelos poderes constituídos. E foi aí que eu apresentei o projeto de decisão constitucional número 1, que previa a suspensão da Assembleia Nacional Constituinte e dos pagamentos por conta da dívida externa, até que nós fizéssemos a auditoria para botar em ordem essa questão toda, e após isso é que retomaríamos os trabalhos. Esse projeto de decisão constitucional número 1, que estava previsto no regimento da Assembleia, com a apreciação da Comissão de Sistematização, presidida pelo senador do Rio de Janeiro. Muito bem.
O que ocorreu? Nesse dia, o deputado federal pela Bahia, Carlos Santana, assumiu a coordenação de fato dos trabalhos desta comissão. Em nome do governo Sarney, como líder do governo Sarney na Assembleia Nacional Constituinte. Imaginem. E aí conseguiu, de uma forma ardilosa e fraudulenta, evitar a aprovação deste projeto. Eu fui tomado, nesse dia, de uma santa cólera, com uma força que eu jamais pensei que um ser humano pudesse ter. Quem vê o meu livro vai ver lá a foto onde estou arrastando 4 deputados. E não eram franzinos. 4 deputados. Até chegar no gogó do Carlos Santana. Eu sentia tanta força nesses 2 dedos, tipo uma mordaça, que eu ia pegar o gogó do Carlos Santana e arrancar. Desculpe eu contar isso, mas é para que entendam o quanto eu estava tomado de fúria. Por quê? O PMDB havia elegido quase a totalidade dos governadores, a maioria absoluta dos constituintes. E o nosso tema principal de campanha tinha sido exatamente a nossa insurgência contra a dependência do Brasil em relação à sua dívida externa. E aconteceu isso. Só que nós não desistimos. A única luta que se perde é a luta que se abandona. Foi aí que surgiu a ideia, com a assessoria do CEAC, Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte, onde era coordenado por um dos maiores constituintes, sem ser constituinte, que era o ex-deputado João Gilberto Lucas Coelho. E daí veio o texto. Um texto que eu chamo a atenção, que é extremamente poderoso para essa luta que nós estamos levando. Por quê? Porque o artigo 26, que depois se transformou esse texto no artigo 26, prevê o seguinte, que no prazo de 1 ano, não é, o Congresso Nacional, em comissão mista, faça o exame analítico e pericial dos atos e fatos constitutivos do endividamento externo brasileiro, que hoje, evidentemente, abarca toda a dívida pública, que, aliás, já passa de 7 trilhões de reais. Uma verdadeira escravatura imposta sobre o povo brasileiro. Muito bem. O que ocorreu, então? Aprovamos, né? Quero render aqui a minha homenagem à maioria absoluta dos constituintes que tinham consciência disso e aprovamos esse projeto. Aprovada a Constituição, nós tínhamos 1 ano para fazer esse trabalho. Só que, na época, eu pus 1 ano porque se deixar em aberto não faz nunca. Ao fazer 1 ano, não me dei conta que a guerra que nós teríamos de enfrentar para poder instalar a comissão, constituir e instalar a comissão. Levamos 6 meses para isso. Portanto, de 1 ano de prazo, passamos a ter 6 meses. Por quê? Porque uma semana antes de terminar o prazo de 1 ano, contado a vigência da Constituição, o presidente Nelson Carneiro nos avisou, no dia 4 de outubro de 89, termina o prazo da comissão. Provavelmente foi o único prazo literalmente cumprido pelo Congresso. Muito bem. Aí o senador por São Paulo, Severo Gomes, que era o nosso relator, eu era o vice-presidente da comissão, acelerou os trabalhos e no dia 4 de outubro de 1989 foi, então, a sessão que deveria apreciar o relatório. Às 11 horas da manhã, o presidente do Congresso, Nelson Carneiro, abre a sessão e apressadamente quer mandar para o arquivo o relatório. Eu virei uma fera. Fiz uma algazarra tal no plenário do Congresso, que era o plenário da Câmara, e motivou os constituintes que estavam nos seus gabinetes virem chegando. Foram chegando, e aí ficou bastante gente. Conseguimos, com a intervenção de muitos dos outros colegas, suspender a sessão.
o Nelson Carneiro suspendeu a sessão e chamou os líderes, na parte da tarde, os líderes dos partidos políticos, para retomar a sessão, então, às 18 horas do mesmo dia 4. E aí sim, aí foi apreciado. Foi apreciado e foi aprovado o relatório do senador Severo Gomes, não é? Basicamente com duas linhas. Primeiro, era impossível termos apreciado e avaliado 150 mil documentos, que era a quantidade de documentos para fazer auditoria, chamaria assim, auditoria do miúdo, do 2+2, do 3+2, enfim, aquela auditoria mais contábil, não é, que esses documentos poderiam ajudar a expressar. Porém, foi aprovado também, na outra linha, uma coisa extraordinariamente importante. Três pontos. Primeiro, que a mesa do Congresso Nacional encaminhasse ao Poder Executivo o pedido para que movesse ações necessárias ao ressarcimento do erário público por conta dos juros flutuantes absurdos pagos pela dívida externa. Segundo, que promovesse uma ação necessária junto ao Ministério Público Federal para que responsabilizasse quem assinou em nome do Brasil aqueles contratos, aqueles acordos com o FMI sem ter poder para isso. Eles não tinham procuração para assumir aqueles compromissos. Isso era um direito, um mandato dado ao Senado Federal na época. Mas há aí uma coisa importante. Quem negociou em nome do FMI com o Brasil devia também saber que com quem eles estavam negociando não tinha poder para assumir esses compromissos. Esse é um ponto muito importante a ser levado aí nessas discussões que nós teremos e deveremos continuar tendo. O terceiro e o mais grave deles, que a mesa do Congresso Nacional oficiasse o Supremo Tribunal Federal para que este declarasse a nulidade dos acordos feitos, porque quem os havia assinado não tinha procuração, não tinha competência para assinar em nome do Brasil. Pois, pasmem, até hoje, e eu mostro isso no livro O Complô, até hoje, essas três providências não foram levadas adiante. Isso é um crime contra a nação brasileira. Pois bem, como isso não foi feito, a OAB, como já referiu a nossa líder, Maria Lúcia, em 2004, entrou com uma ação dizendo, tem que fazer o que não foi feito. Essa ação no Supremo está até hoje sem julgamento. Em 2011, o ministro Aires Brito chegou a colocar em pauta, mas ele se aposentou, saiu fora, é preciso dar o nome. Dorme no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. Em 2017, eu entrei com uma ação de amicus curiae, Maria Lúcia. Até hoje não tem resposta. Até hoje não tem resposta. Aí um outro dado que a Maria Lúcia também já referiu, mas eu quero dar alguns detalhes mais. Maria Lúcia, pela Auditoria Cidadã, resolveu entrar aqui na Justiça Federal de Brasília. O processo caiu na 14ª Vara da Fazenda Pública. E a Maria Lúcia um dia me pediu, Zanetti, você podia acompanhar o Diego Cerulli, nosso advogado, para visitar o juiz que está com o processo? Nós fomos lá, eu levei o livro O Complô. E eu disse, olhando bem nos olhos do juiz, eu falei, eu não gostaria que Vossa Excelência desse a sentença nesse processo sem antes ler meu livro. Tempos depois, veio a sentença. Na sentença, ele refere o livro, refere a nossa batalha e concede a liminar. A Maria Lúcia já deu essa notícia. É uma coisa absolutamente inaceitável e revoltante. Por quê? Porque o juiz dá a sentença, condena, e esse dado é importante, condena o Eunício de Oliveira, presidente do Congresso Nacional,
a uma multa de R$100.000 por dia. R$100.000 por dia, se não instalasse a comissão. O que aconteceu? Em menos de 24 horas, portanto, para não pagar nem os primeiros R$100.000, o nosso, a instituição jurídica da primeira região da Justiça Federal aqui de Brasília cassou a liminar. Eu estou contando essas coisas para que a gente tenha presente e tenha clareza do mundo que nós estamos enfrentando. Do mundo que nós estamos enfrentando. Mas isso não pode nos desanimar, não pode tirar a força, a coragem, a garra para seguir nessa luta. Eu fiz algumas anotações, penso que já esteja mais ou menos esgotando já, não é? As anotações que eu fiz, mas há algumas coisas ainda importantes a serem ditas, né? Duas delas. Primeiro, a Maria Lúcia já referiu isso. Jamais pregamos o calote. Vira e mexe, alguém nos acusa. Então, vocês querem dar o calote? Não. Nós queremos saber se devemos, a quem devemos, quanto devemos, o que foi feito com o dinheiro, se entrou, e aí como podemos pagar. Essa é a questão de fundo. E esse é o medo que eles têm. Eles não querem que a gente investigue isso, porque sabem das falcatruas que fizeram. No caso do FMI, por exemplo, está claro, não é? Muito claro, que ele negociou com quem não tinha competência para um dinheiro que não entrou. Então, são duas ilegitimidades, duas ilegalidades. Quando nos dizem, mas isso é lá atrás, passou tanto tempo. Volto a dizer, os atos são nulos. Quem não nasceu não morre. Portanto, os atos nulos que não nasceram nunca serão prescritos. E essa é a luta, essa é a legitimidade que tem até hoje a auditoria cidadã. Isso é uma coisa de extrema importância para a sustentação jurídica da luta. Por outro lado, e a Maria Lúcia também, de alguma forma, já fez isso, e eu já estou partindo para a minha parte final, dizendo ainda duas coisas. Primeiro, dívida pública é um tabu. O povo não sabe que é ele que está pagando a conta, porque as grandes mídias que vivem disto, não nos deixam dizer. Então, aí o esforço que todos nós testemunhamos, extraordinário, no que a guerreira Maria Lúcia nos mostrou hoje do trabalho da auditoria. E mais, o problema maior também é que quem paga a conta não paga do bolso deles, paga com os impostos que a cidadania recolhe. E, em muitos dos casos, se beneficiam disso. E é por isso que eu chamo o complô, porque é um complô dos poderes executivo, legislativo, judiciário, com a conivência do Ministério Público, que isso está ocorrendo há tantos anos. Não é? Há tantos anos. Por outro lado, o professor Ladislau Dalbor, eu penso que todos nós que estamos aqui nessa discussão conhecemos, não é? Escreveu um livro chamado A Era do Capital Improdutivo. A Era do Capital Improdutivo. Passados mais de 30 anos, eu vejo essa situação se agravar cada vez mais. Cada vez mais. Né? Por isso, eu, no término aqui, eu vou ler. Eu diz assim, vivemos o tempo em que podemos constatar que há um governo universal que tem suas próprias regras, que é o sistema financeiro rentista. Manda no sistema econômico produtivo, que manda no sistema político, que manda no povo para servir o sistema rentista. Ou seja, nós, o povo, somos a última
na escala de poder e a primeira a contribuir para quem lá do teto desencadeia toda uma roda, um circuito que faz o povo de vítima. E aí eu pergunto, quem governa o governo? E até quando nós vamos permitir isso? No complô está um ato que é uma denúncia grave, que vive até hoje, que é a base para tudo isso que está ocorrendo. É o artigo 166, parágrafo 3º, item 2, letra B. E parece assim inofensiva, chama serviço da dívida. Essa emenda foi feita de contrabando num sábado à tarde, fora do regimento da Assembleia Nacional Constituinte, patrocinada pelo eminente jurista e homem público desse país, Nelson Jobim, e por seu colega presidente do PTB de São Paulo, à época, né, o Gastone Rigg. Essa emenda coloca que, em primeiro lugar, se paga o serviço da dívida. Depois, se sobrar dinheiro para educação, saúde, enfim, para tudo que o resto que torna vítima o povo brasileiro. Por isso, encerrando, eu digo, nós somos hoje uma nação escrava do rentismo e é preciso que a cidadania brasileira tome consciência disso, tenha gestos concretos para que nós iniciemos uma verdadeira revolução democrática, porque o primeiro direito numa democracia é o direito à informação. E eu não tenho nenhuma dúvida, no momento em que o povo brasileiro souber que é ele que está pagando uma conta indevida, indecente, ilegal, que o escraviza, vai se levantar e colocar as coisas no lugar. Os parabéns. Nós estamos diante de um momento histórico, né? Um discurso do deputado Hermes Zanetti é para guardar sempre na consciência e tê-lo sempre em todos os debates, porque aqui nós tivemos o relato tanto da necessidade imprescindível da auditoria da dívida e o esforço que chegou aí às raias da fúria, a ira santa, né, como dizia o poeta, é uma ira santa, porque é em defesa do povo brasileiro e que teve que arrastar os outros deputados e enfrentar trancos e barrancos para poder fazer acontecer, e nós temos hoje esse artigo 26 nas disposições transitórias da nossa Constituição, que é um instrumento poderoso. Vejam como, através do relato do deputado, fica claro como isso incomoda, né? E como há aquelas pressões sobre o parlamento, sobre a justiça, sobre a imprensa, né, para que nada aconteça, para que realmente a nossa nação não seja libertada de uma amarra, né, que simplesmente esteriliza recursos em favor de uma pequena minoria, enquanto o povo brasileiro padece de uma absoluta falta de recursos, né? Eu creio que é realmente um pronunciamento que nos enche de coragem também, nos enche de certeza de que a razão ela está acompanhando essa luta, a razão histórica, né? O deputado Hermes Zanetti mostra muito bem como isso não se fazem coisas grandes sem sentimentos grandes, não se fazem atos fundamentais sem chegarmos às raias da ira santa e da fúria, quando necessário. E isso é absolutamente uma necessidade do povo brasileiro, porque imaginemos a dor que padece esse povo em razão dessa sonegação maldita desse sistema nacional da dívida pública que amarra, esmaga, oprime e destrói esse país.
Bom, então estamos aqui terminando essa homenagem, né, da Auditoria da Dívida nesse seminário nacional, e quero passar a palavra, então, para a nossa coordenadora, a Maria Lúcia Fattorelli. Eu me sinto muito honrado de estar aqui presente, né, de reviver toda aquela luta lá da Constituinte, quando eu ainda era um foquinha na comunicação, né, e que pude ver esforços e energia necessária que o Brasil precisa, mas que ainda precisa. Essa é a nossa tragédia. Ainda precisamos dessa ira santa do deputado Hermes Zanetti. Maria Lúcia Fattorelli. Acho que o Zanetti quer falar. Pode falar, Zanetti. Não, eu só queria lembrar o Beto, que ele, como Foca, deve estar lembrado que eu fui batizado como o brigão da Constituinte. Que orgulho, viu, Zanetti? Obrigada pelo que vale a pena. Só nos dá mais orgulho ainda da sua trajetória. Eu queria lembrar também nesse momento, quando você fala isso, né, que você era brigão, e quando você citou aí que não pode desistir, né, que só é derrotado aquele que desiste, né? Eu queria lembrar de uma pessoa também histórica que merece ser lembrada nesse momento de abertura aqui desse seminário, porque ele está presente em todos os nossos materiais desde o início da nossa trajetória. É o Barbosa Lima Sobrinho. Ele também tinha essa persistência, tinha essa indignação em relação à dívida pública. Ele era, ao mesmo tempo, um jurista e um jornalista, né, Beto? Como você. Grande jornalista, ele. Jornalista, e ele falava muito da dívida. E ele morreu aos 104 anos, na época do plebiscito, durante o processo ali de anúncio do plebiscito e coleta de votos. E aí alguém, comentando com ele, né, ele publicou um artigo, ele escreveu um artigo contando que alguém tinha questionado a respeito dessa persistência dele em falar da dívida. Será que ele não se cansava de falar da dívida? E aí, que ele não cansava de lutar, porque ele estava ali naquele processo envolvido, apoiando o plebiscito. E aí ele saiu com essa e fez um artigo nesse sentido. Ele disse que ele se sentia feliz porque a dívida era uma causa pela qual valia a pena lutar. Né? E ele se sentia feliz por cumprir o seu dever. Né? Quando se trava, as palavras dele, quando se trava uma luta, não se deve preocupar com o resultado. Mas se é algo pelo qual vale a pena lutar. Sou feliz porque acho que cumpri o meu dever. Então, ele disse isso num artigo e mandou o artigo para publicação. Antes do artigo sair no jornal, ele faleceu. E essa frase passou a ser lembrada como uma frase memorável, né, da trajetória dele, da persistência dele e dessa fibra, né, de ter certeza de que vale a pena lutar, então vamos lutar. Então, Zanetti, inspirados aí por suas palavras, que nos inspiram a seguir pelo menos mais 20 anos aí, até que consigamos, espero que consigamos a auditoria antes disso, inspirados também por essa coordenação do Beto Almeida, pelo apoio aí das nossas intérpretes, não é, que fizeram esse incrível trabalho aí de inclusão, que nos honram, Jailza e Priscila, gratidão. Maria Lúcia. Diga. Só uma lembrança antes de você terminar. O grande Barbosa Lima Sobrinho tem uma frase, outras de tantas lapidares, uma outra é a seguinte: no Brasil só há 2 partidos,
o partido de Tiradentes e o partido de Joaquim Silvério dos Reis. Eu sou do partido de Tiradentes, dizia ele. Nós também, né, Zanetti? Nós também, e sem dúvida, porque essa luta é uma luta por nossa independência. Agora, como Tiradentes travou, né? É a luta pela independência desse capital que impede a vida, né, digna de todos os brasileiros e brasileiras. Então, eu só tenho a agradecer a todos que nos acompanharam e lembrar que hoje, 19 horas, teremos o painel 2, o painel da premiação do concurso de post e redação. Vai ser uma cerimônia virtual. Teremos a presença aqui dos estudantes que venceram o concurso e vão ganhar Kindle, 6 estudantes premiados. E também hoje, durante o evento, a partir das 19 horas, nós vamos lançar o segundo edital. Então, convido a todos e todas para estarem conosco hoje às 19 horas. Agradeço a todos que já estiveram conosco nesse primeiro painel, especialmente os que estiveram aqui na mesa, o nosso querido homenageado Hermes Zanetti. Seguimos a sua luta, viu, Zanetti? Você é responsável por tudo isso aqui e que nos dá o respaldo constitucional. Viu? Obrigado. Então, passo aí para você e para o Beto para despedirem também dos nossos internautas e estejam conosco às 19 horas. Maria Lúcia, eu queria aproveitar, então, essa parte final para agradecer a minha esposa, Bebel, que está comigo aqui, que nos ajudou a enfrentar toda essa violência, não é? Dizer também do meu agradecimento a todos os constituintes que comigo construíram esse caminho, não é? Agradecer a todos os que participaram hoje e também partilhar um sentimento triste que foi o fato de eu, em 1990, não ter podido concorrer em função de muitas ameaças à vida minha, sequestro da minha esposa, enfim. É difícil falar sobre isso, mas isso encerrou a minha participação, pelo menos com o mandato, né? Mas deixar isso também como denúncia adicional a tudo quanto está denunciado lá no complô, dizendo, por fim, que se isso está ocorrendo hoje no mundo inteiro, o que o complô denuncia é quem fez, quando fez, por que fez isso no Brasil. Um eterno abraço a todos, muito obrigado, Maria Lúcia, nossa guerreira, muito obrigado ao Beto pela apresentação, às nossas tradutoras, e muito, muito grato, profundamente grato pela homenagem que me foi prestada, que compartilho com a minha família e com os meus amigos, com os eleitores que me deram o mandato, enfim. Segue a luta. Muito obrigado.